Ok? Bom, essa foi a apresentação rápida aqui do que é o Grupo Forte, do que é a nossa história. E digo para você, eu costumo dizer até nas minhas apresentações, qual é a sua grande virtude, se é que eu tenho, nessa história toda, ter sido fundador desse projeto. Acredito que vai crescer muito mais ainda. E o grande mérito que eventualmente eu venho a ter foi, claro, pensar sempre estrategicamente. Eu acho que a gente costuma sempre estar ligado na estratégia, mas a grande vantagem que eu acho que tem dado certo foi eu ter tido a felicidade de escolher pessoas certas para os lugares certos, ter escolhido sócios certos. Tive a felicidade de ter sócios extraordinariamente honestos, éticos, corretos, sem problema. Então, e cada gestor que entra, cada colaborador, do mais simples ao mais graduado, são pessoas que fazem aquilo com disposição, com vontade, porque são bem tratadas, são bem convividas conosco. Pois bem, e aí nós estamos hoje estamos crescendo, e como disse o meu colega Gomes, estamos também com um problema. É um problema que a gente pode até dizer um problema bom, mas poderia não ter um problema, seria melhor ainda, né? Mas o fato é que o problema existe. O tal do apagão da mão de obra no Brasil. Essa história de apagão começou com uma questão elétrica, né? Pegou e hoje tudo que falta é apagão. Então nós estamos hoje no mercado brasileiro com um apagão de mão de obra. E nós não escapamos desse apagão. O meu querido Cássio sabe disso. Ele também é empresário do segmento contábil de auditoria e outras atividades, enfim. Ele sabe que lá também, se ele perder um colaborador mais estratégico, ele fica lá. E agora? Tem que procurar onde? Ele vai ter lá a dor de cabeça dele, como nós temos. Enfim, o mercado está com um problema sério. E o problema tem vários motivos, né? Vamos tentar aqui estender alguns números aqui para a gente se situar. Eu sei que todos vocês veem aí na televisão, escutam, enfim, leem nos jornais, que nós estamos com esses problemas de apagão. Mas aqui ali a gente acha o problema dos outros. Quando começa a apertar, começa a dificultar. Agora, recente, um sócio me chamou, mas Zé Carlos, nós temos uma pessoa nossa aqui da área contábil que vai ter que sair porque uma empresa X vai triplicar o salário dele, e eu não tenho como triplicar nem fazer leilão, e aí ele vai ter que sair. É uma pena. E agora? Bom, agora eu também não sei. E agora? Agora vamos ter que ter uma pessoa para ficar no lugar. Aonde é que tem? Rapaz, já estou procurando há um tempão. E aí a gente evita o leilão, evita ficar tomando um do outro. E na hora que você toma de um concorrente, de um parceiro, um colega, ele vai e toma também. Se daí a pouco fica todo mundo morrendo, matando uns aos outros. É uma espécie de fogo amigo e fogo inimigo, tudo ao mesmo tempo. Então isso é uma prática que não é muito legal, a não ser que a pessoa queira vir trabalhar com você, isso é muito comum. Mas, e a gente ainda tem um agravante, nós não podemos estar tirando, nem às vezes aceitando. Tem gente que vai nos procurar, rapaz, eu quero trabalhar aqui na Forte, está aqui no Grupo Forte, mas aí quando ele vem, você trabalha onde? Na empresa tal, e a empresa é cliente nossa. E aí não dá. Então hoje nós atendemos a cerca de 80% do mercado da área contábil da cidade, do estado. Quase todo mundo que é de alguma empresa contábil, de alguma empresa que tem a sua contabilidade em casa, muita gente é cliente nosso. E aí ele chega e diz, eu quero trabalhar aqui. Você fala, rapaz, você é um cliente. Se você vai para cá, vai dizer que eu tirei um funcionário de lá e fica um negócio complicado. E isso está acontecendo. E acho que está acontecendo com alguém de vocês aí. Mas é um problema que não é só nosso. Se você observar, o que está acontecendo no mundo hoje? Eu vou citar a fonte depois. Tem uma pesquisa aí de uma grande empresa, uma multinacional, que atua no segmento de recursos humanos. E ela fez uma pesquisa com 40 mil empregadores em 39 países. E nós temos um problema aqui no Brasil. Esse é um problema bom, porque no passado a economia era estagnada, tinha problema, e agora, nos últimos 10 anos, a coisa começou a avançar, tivemos algumas vantagens em termos internacionais, então só que o país agora está a pleno vapor e não estava pronto, preparado. É o que está acontecendo. Pesquisa desse universo indica países com maior dificuldade de mão de obra qualificada. 80% o Japão. O Japão não tem gente para contratar. 80% das empresas
De 100 empresas, 80 não conseguem contratar a pessoa que ele está precisando. É uma coisa grave. E por que está acontecendo no Japão? É porque o Japão cresceu muito? Não, ele até está com problema de crescimento. Está até meio estagnado. O problema é que a população envelheceu demais, não renovou e está faltando gente. Então eles estão com um problema sério. A Índia também cresceu muito e o indiano fala inglês mais do que o brasileiro. E o indiano começou a ser muito procurado, sobretudo por empresas de fora que estão indo para a China, estão indo para a Índia. Na área de software, por exemplo, muita gente faz isso. E outras, a Apple produz na China, essas empresas, a Philips, todo mundo está indo para lá. Então a mão de obra começou a ficar escassa também nesses países. E o Brasil, hoje, 57 de cada 100 empresários no Brasil, empregadores, 57 não estão conseguindo repor a mão de obra ou contratar para crescimento. Nós estamos aí com a terceira nação com maior dificuldade no mundo de empregabilidade. Além de empregabilidade, não, de contratação de mão de obra. Ou seja, nós estamos meio que no pleno emprego, digamos assim. O fato é que nós, ainda que tenhamos uma boa parte de gente desempregada, o problema também é qualificação. Esse é um outro problema que nós estamos vivendo. A média mundial de cada 100 empresas, 34 tem problema, e nós temos aqui 57. Está muito apertada a situação do Brasil. E isso é verdade. Se você pegar, por exemplo, na mídia, você vai encontrar as manchetes. Vai na internet e vai encontrar uma infinidade de situações. Está precisando de gente, o jeito está abrindo uma vaga, está com 6 meses, não tem quem contratar. E aí, rapaz, se você ofertar um dinheiro bem alto, não é solução, às vezes até vira problema, porque você vai inflacionar, complica tudo, não vai ter gente e acaba não resolvendo o problema. Então você tem aí engenharia, que era um problema do passado, quando eu era professor da engenharia na Unifor, há cerca de uns 15, 20 anos atrás. Naquela época tinha muita gente fazendo engenharia, depois esvaziou, ninguém queria saber mais de engenharia. Daí a pouco o país começou a crescer, precisa de gente para tudo quanto é lugar agora, e não tem jeito para contratar, e não dá para formar em uma semana. Então isso é um engasgo complicado. A Associação Brasileira de Emprego de Software alerta, ele fala que o negócio assim está ficando dramático. A parte de software talvez seja uma das mais críticas. Daqui a pouco as pessoas vai engasgar todas as empresas do país, todas as organizações usando software. E está faltando gente para fazer essas coisas acontecerem. E aí a gente está, todo mundo nesse barco. A questão da mão de obra no Brasil está muito séria. Falta de mão de obra estimula agricultores a mecanizar a produção. Temos que estar correndo atrás de alternativas. Falta de mão de obra qualificada prejudica 69% das empresas. E por aí vai. Então, e quais são as expectativas? Isso está acontecendo agora no país. E o que é que a gente espera? Essa pesquisa da empresa, essa Manpower, segundo trimestre, agora em 2020, fizeram a pesquisa e olha só o que disseram. Fizeram, em 876 empregadores do Brasil, fizeram a seguinte pergunta: qual a sua previsão de variação no número de funcionários em seu local de trabalho comparado ao trimestre atual? No caso, quando fizeram a pesquisa, do primeiro trimestre para o segundo, com a sua expectativa, tá? O que responderam? Ou seja, a expectativa do trimestre que nós estamos vivendo, e isso não está sendo diferente para frente. 45% dos empregadores com expectativa de aumento de contrato, ou seja, quase a metade das empresas que já estão com problema estão percebendo que vai precisar aumentar a sua capacidade. 5% diz que não, deve diminuir, e 48% permanece. Então, se você observar, você tem aí uma expectativa líquida de 40%. Ou seja, em relação ao que nós já estamos com dificuldade, 40% dos empresários imaginam que isso vai piorar. Nós vamos precisar de mais gente. Esse é um problema sério que o país está vivendo. A fonte, para quem quiser anotar depois. E no Brasil? O apagão da mão de obra aqui. No Brasil, quais são as principais carências nossas?
Não houve melhora substancial na formação de profissionais no Brasil. Não houve, realmente, nos últimos anos, você não tem visto grandes modificações. Aumentaram o número de vagas, algumas faculdades particulares, mas a qualidade tem problemas. Isso eu extraí da pesquisa dessa multinacional, senão não são coisas que eu estou supondo, são fatos concretos da pesquisa. Por muito tempo o Brasil não privilegiou o ensino técnico e tecnológico. Se vocês prestarem atenção, o Brasil sempre procurou atrás de fazer doutores, né? Vamos colocar o pessoal nas faculdades, isso é importante. Mas esqueceram que a mão de obra de técnicos, que é uma mão de obra mais rápida, que faz aquele trabalho mais intermediário, eles simplesmente, de certa forma, esqueceram. O que foi que fez a Coreia? A Coreia do Sul estourou muita gente por aí, porque investiu muito no segmento do curso técnico. O governo Lula, agora recente, criou esses centros federais tecnológicos, mas isso aí, se tivesse sendo feito há 20 anos, 30 anos, a gente estaria hoje numa situação extraordinariamente confortável. Agora que a coisa começou, daqui que isso chegue, né? Profissionais de nível técnico, topo das 10 cargos mais difíceis de contratação, o pessoal de nível técnico está lá nas cabeças, ou seja, não tem gente para as empresas de vocês, não sei a construção civil, se vocês aqui são do segmento, tem gente aqui da área, pelo menos você também da construção civil, você deve ter dificuldade lá, certamente, né? E a gente vê por aí as estatísticas do pessoal da construção civil, está com um problema sério, tá? Faltando gente mesmo. E a juventude não quer muito se envolver na área, alguns não querem trabalhar dessa forma, enfim, e aí fica esse caso, né? Ensino universitário nem sempre de boa qualidade, são essas carências, problemas que nós estamos vivenciando hoje. Houve uma desvalorização do ensino técnico por muitos anos no país, de fato, teve esse problema, isso é notório. Na época de baixo crescimento econômico não havia demanda para esse profissional e todo mundo esfriou. Quando veio o crescimento, tá? Poucas escolas para formar pessoas para atender ao mercado de trabalho, nós temos poucas escolas ainda. Se você pegar uma estatística de gente aqui no Brasil de nível superior, é muito pequena ainda. A população que tem nível superior, que está se formando, ela não chega a 5%. É um negócio grave. Quer dizer, você precisa de uma mão de obra para fazer acontecer. De 100 só encontra 5. E aí? Tem segmento que sofre muito, né? Você que trabalha com pesquisa deve perceber isso, né?